É um enorme prazer, então, poder participar com todos vocês aqui hoje. Eu sou o professor Bruno, alguns me conhecem já. Então, antes de nós começarmos a nossa palestra de hoje, eu gostaria de dar alguns avisos aqui, tá? Então, reforçando que as presenças, elas estão sendo computadas por meio daquele formulário, do Google Formulário, tá? E o link, ele está na descrição do vídeo e também lá na plataforma do Nutead, do ambiente virtual, tá bom, pessoal? Algum momento da transmissão vai ter aí um código, né, através da hashtag, e essa hashtag ela também será anunciada aqui no vídeo, e vocês precisam utilizar esse código lá nesse formulário para validar a presença, a participação de vocês aqui na palestra. E é importante ter 75% de frequência no evento para gerar a emissão do certificado depois, tá? As dúvidas, os questionamentos, as perguntas para o palestrante de hoje, vocês vão colocando aí no chat, que eu vou anotar aqui no final da apresentação dele, nós fazemos aí uma discussãozinha, uma conversa, ele vai respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Lembrando a todos para se inscreverem lá no canal do YouTube do CAFAR, do Centro Acadêmico de Farmácia, tá, pessoal? Isso ajuda bastante, isso também vai avisá-los quando tivermos aqui novas atividades, tá? Também sigam o CAFAR no Instagram, no Facebook, tem muita coisa legal acontecendo por lá, tá bom? Inclusive os sorteios da nossa semana e jornada virtual, tá bom? Então, né, falando agora mais sobre a nossa palestra, o nosso palestrante, o título da palestra de hoje é Neurobiologia das Memórias e Oportunidades Terapêuticas em Transtornos Psiquiátricos. O nosso palestrante vai ser o professor Dr. Lucas Gazzarini. O Lucas, ele é graduado em farmácia com habilitação em análises clínicas pela Universidade Estadual de Maringá, a UEM. Ele é mestre e doutor em farmacologia, com ênfase na área de neuropsicofarmacologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. E atualmente ele é professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na disciplina de farmacologia do curso de medicina. Então, Lucas, seja muito bem-vindo aqui à nossa jornada virtual e semana de farmácia. E agora, então, nós vamos colocá-lo aqui também na tela. Gostaria que você, então, ficasse bastante à vontade, fizesse a sua apresentação, e nós estamos por aqui te acompanhando, tá ok? Perfeito, Bruno. Muito obrigado, bom dia a todos. Eu queria agradecer bastante pelo convite para participar nessa semana de farmácia. É um prazer para mim voltar para a farmácia, né? Eu estou atuando atualmente só na medicina e é sempre bom voltar a ter contato com o ambiente, né, de formação dos farmacêuticos. Então, eu agradeço bastante o convite pelo Bruno e pela organização também. Pessoal, embora eu seja farmacêutico e tenha uma formação voltada à neuropsicofarmacologia, o que eu faço como pesquisa é muito mais associado à neurociência do que à farmacologia por si só. Vocês vão ver um pouquinho do que eu faço aqui hoje e vocês vão ver que várias vezes a farmacologia ela entra como a cereja no bolo. Então, ela vem no final de tudo. Então, acho importante até trazer essa visão para vocês, porque é um campo bastante importante para o farmacêutico. A possibilidade de trabalhar em pesquisa básica, em áreas que a gente não tem um foco tão grande durante a graduação, na maioria das vezes, né? Como é o caso da neurociência. Então, o Bruno já me apresentou, o título da minha apresentação é Neurobiologia das Memórias e Oportunidades Terapêuticas em Transtornos Psiquiátricos, e eu espero que vocês gostem do tema, já que na maioria das vezes não é tão abordado assim. Então, quando a gente pensa em problemas de memória, é muito comum a gente automaticamente pensar em problemas associados com prejuízo ou perda de memória, uma formação inadequada de memória. Isso é bastante comum, por exemplo, em doenças neurodegenerativas, principalmente o Alzheimer, mas também em traumas crânioencefálicos, em que você pode ter uma amnésia. Então, são esses os momentos que a gente associa mais com problema de memória. E também, claro, né, aqueles lapsos de memórias que são normais, por falta de atenção,
todo mundo aqui já estacionou o carro em algum lugar e esqueceu onde estava, mas a gente tem também algumas situações como o envelhecimento, né? Independente do Alzheimer, a gente tem a possibilidade do envelhecimento ser acompanhado com lapsos normais de memória, né? Mas, além desses problemas associados com uma redução na memória, a gente tem quase o que seria o quadro contrário. Problemas associados a excessos de memória ou distorções nas memórias. E, embora a parte aqui de prejuízo ou perda de memória tenha uma relevância muito grande para a neurologia, a parte de excesso de memória ou distorções nas memórias tem uma relevância muito maior para a psiquiatria. Não é difícil pensar em alguns quadros psiquiátricos que acompanham a formação ou o acesso de memórias que foram estabelecidas de uma maneira patológica, por assim dizer. A gente tem o transtorno relacionado ao uso de substâncias, né, e qualquer tipo de dependência, independente de ser dependência a uma substância química, mas também dependência patológica a comportamentos como jogos de azar, sexo, enfim. Todos esses tipos de dependência têm um cunho muito próximo à formação das memórias, então essas substâncias ou essas ações causam alterações neuroquímicas no cérebro que podem levar ao estabelecimento de memórias que facilitam a busca subsequente por um novo uso da substância ou nova realização do comportamento. A gente tem o caso das fobias simples, que existem teorias voltadas à formação de uma memória traumática, em especial durante a infância. Então, por exemplo, a mãe está com o filho, ela vê um cachorro e, por medo do filho ser atacado, ela dá um show, né, dá um escândalo, e essa própria reação exagerada da mãe pode ser percebida pelo filho a ponto de causar uma associação e uma memória negativa. Essa é uma das teorias para as fobias simples, que poderiam explicar por que as pessoas têm esse medo irracional de algum estímulo no futuro, mesmo que elas nem se lembrem desse evento no passado. E, por fim, talvez o transtorno que tem uma relação muito clara, muito mais estabelecida com a formação das memórias, é o transtorno do estresse pós-traumático, que ao longo dessa apresentação eu vou chamar de TEPT, ou PTSD, que vem do inglês, né, de Post-Traumatic Stress Disorder. E o caso do transtorno do estresse pós-traumático é muito claro, porque, como o nome do transtorno diz, é um transtorno causado após um evento traumático. Então, existe a formação de uma memória traumática que muda a forma como aquela pessoa lida com os eventos. Eu vou falar um pouco mais de transtorno do estresse pós-traumático mais para frente, porque tudo que eu vou usar aqui nessa apresentação, embora eu tenha uma parte inicial um pouco mais geral sobre memória, vai ser bastante direcionado para o estresse pós-traumático. Mas é importante que vocês saibam que alguns aspectos de tratamento dessas memórias traumáticas podem ser aplicados também para esses outros transtornos psiquiátricos com participação de memórias também. Então, eu trouxe aqui qual é o nosso plano de hoje. Durante essa apresentação, eu vou tocar em 3 pontos diferentes. Primeiro, de uma forma bem geral, eu vou tocar em alguns aspectos sobre a formação das memórias. Eu sei que a gente vê pouco isso, né, na graduação, a gente passa bastante por cima, mas é importante entender aspectos básicos de estabelecimento da memória para a gente entender o ponto 2. O que acontece de diferente para que as memórias patológicas, em especial no caso do TEPT, essa memória traumática, seja formada de uma forma diferente, que leve ao desenvolvimento desse transtorno. Tá? Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre alterações neuroquímicas da doença que podem facilitar a formação dessa memória. E, por fim, eu vou trazer algumas informações sobre como a gente pode pensar em estratégias terapêuticas para atenuar essa memória, apagar essa memória, com várias aspas, para tentar reverter esse quadro clínico. Tá? Então,
pensando em todo o processo de estabelecimento das memórias. Eu fiz aqui uma linha do tempo um pouco enxuta, só para vocês entenderem de onde a gente começou e até onde a gente chegou hoje em dia. Em 1882, esse neurologista, o Theodore Ribot, ele começou a perceber nos seus pacientes que sofriam, por exemplo, trauma crânioencefálico, que havia uma amnésia marcada nesses pacientes, mas só para memórias novas e não para memórias muito velhas. Então, esses pacientes continuavam se lembrando de eventos que aconteceram dias antes, às vezes até horas antes do evento traumático, mas você tinha ali uma janela temporal perto do evento traumático em que aqueles pacientes tinham um apagamento completo da memória. Isso aqui começou a gerar um burburinho de que as memórias não seriam formadas instantaneamente. Embora, claro, a gente sabe, né, que hoje você lê um livro, a partir do momento que você lê o livro, você já sabe dizer o que você leu. Então, existe ali uma memória que tem acesso curto. Mas alguma coisa acontece para que uma memória precise de um certo tempo para ser mantida ao longo de horas, dias, semanas. Esse evento, essa observação dele começou a trazer essa pulga atrás da orelha. Em 1900, surgiu o primeiro trabalho empírico, o primeiro estudo empírico, que comprovou a existência dessa necessidade de um tempo para uma memória ser guardada por longa duração, por assim dizer. Esse estudo de 1900, por 2 pesquisadores alemães, acabou trazendo, né, as contribuições para entendimento da memória. Basicamente, o que eles fizeram aqui foi o seguinte: eles faziam algumas pessoas decorarem uma lista de palavras. E eles pegavam em um grupo de pessoas e, logo depois de decorar essa primeira lista, eles faziam essa pessoa decorar outra lista de palavras. E depois de um tempo, eles faziam a pessoa dizer o que elas lembravam da primeira lista. E eles percebiam que quando as pessoas tinham essa distração de ter que decorar uma segunda lista, elas se lembravam menos da primeira lista. Se você pegasse um grupo e só fizesse decorar uma lista, eles se lembravam muito melhor. Então, provavelmente, alguma coisa acontecia ali ao longo do tempo em que um distrator seria suficiente para prejudicar o estabelecimento de uma memória de longa duração. Então, com base nesse estudo do Miller e do Piltzecker, que são esses 2 pesquisadores alemães, começou a surgir essa ideia que eu trouxe aqui. A gente tem a aquisição de uma memória, que é o momento onde você se confronta com uma informação nova. A partir desse momento, você tem o estabelecimento de uma memória, que ela está lábil, ou seja, ela é maleável. É claro que, a partir desse momento, você já tem uma memória de curta duração, ela já está acessível para você, mas existe um processo que leva pelo menos horas para acontecer, para que essa memória seja estabelecida como uma memória de longa duração, que pode ser acessada daqui horas, dias ou semanas. Esse processo lento e gradual foi chamado de consolidação, tornar sólido, né? Que é justamente a ideia dessa memória, que passaria, então, a ser uma memória estável, passível de ser evocada ou lembrada, mesmo depois de muito tempo, tá? A gente tem a possibilidade de representação de memória acontecendo de várias formas. Foi só em 1949 que a gente teve a ideia desse psicólogo canadense, o Donald Hebb, de tentar explicar por que essas mudanças ou como a consolidação aconteceria. Já que você tem um momento em que você não lembra de um evento, para um momento em que você lembra de um evento, provavelmente alguma coisa aconteceria no cérebro para permitir o armazenamento dessas memórias. O Donald Hebb, ele começou a propor que provavelmente alterações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas, metabólicas, alguma coisa acontecia em circuitos de neurônios para permitir que uma informação que chegava de uma forma em uma via neuronal passasse a chegar de outra, tá? Nessa época não se tinha muita ideia sobre plasticidade neuronal, sobre o processo de neurônios sofrerem alterações, seja em número, seja em qualidade,
como esse exemplo aqui, ó, neurônios ganharem projeções adicionais, o que poderia levar a um aumento da eficiência na transmissão de informação. Isso aqui é uma representação atual do que o Donald Hebb pensou em 1949. Então, ele não propôs exatamente isso, mas ele propôs que mudanças neurobiológicas aconteciam. Foi só em 73, então bastante tempo depois, que esses 3 pesquisadores descobriram um evento fisiológico que acontecia em circuitos neuronais. Então, eles usaram coelhos e eles conseguiam fazer fatias de cérebro do coelho e essas fatias com neurônios vivos, viáveis, eles conseguiam induzir, por estimulação elétrica, alterações na eficiência de transmissão sináptica. Essas alterações que eles causavam, eles deram o nome de long-term potentiation, ou potenciação de longo prazo, que a gente chama bastante de LTP. Essa LTP, até esse momento, não sabiam como ela era causada, mas ela levava a um aumento persistente na eficiência sináptica. O que isso quer dizer? Se você tinha um estímulo elétrico X, que causava uma resposta em outro neurônio X, a partir do momento em que você fazia uma estimulação muito grande, você causava alguma alteração química ali que eles não sabiam, mas que frente à estimulação X, você tinha uma resposta de 2X, 3X. Ou seja, você aumentou a eficiência daquele circuito neuronal. Eles já começaram a pensar que talvez isso poderia ser a base para o estabelecimento de memórias, né? Modificações em circuitos neuronais. Mas foi só em 93, 20 anos depois, que conseguiram comprovar que no hipocampo, que é uma estrutura cerebral bastante relacionada com a formação das memórias, você tinha a LTP sendo desencadeada em eventos que poderiam ser associados com a memória. Então, a partir daqui, se tornou muito claro que a LTP deveria ser o mecanismo fisiológico para as memórias serem formadas. Mas percebam que foi só em 2006 que isso foi estabelecido. Paralelamente a isso, outros grupos começaram a focar a atenção em o que acontecia para que essa eficiência sináptica fosse modificada. Então, hoje em dia, a gente sabe que o que acontece é basicamente isso aqui. A gente tem a maioria das sinapses no sistema nervoso central funcionando essencialmente pela liberação de glutamato, que aqui são os círculos verdes. O glutamato é um aminoácido excitatório, né? É um transmissor derivado de aminoácidos, e ele ativa uma série de receptores diferentes no neurônio pós-sináptico. Inicialmente, ele ativa receptores do tipo AMPA, que são canais iônicos, permeáveis principalmente a sódio, que permitem a entrada do sódio no neurônio. É assim que funciona normalmente uma sinapse. Quando você tem um evento que leva à formação de uma memória, você tem uma estimulação neuronal maior. Então, você tem uma liberação de glutamato maior que a normal para simplesmente permitir o funcionamento normal do cérebro. Essa ativação maior permite uma ativação muito grande de AMPA, que leva a um desbloqueio de receptores NMDA, que são canais iônicos também. Esses canais iônicos normalmente estão bloqueados por um íon de magnésio. E esse bloqueio pelo magnésio ele só é liberado frente a uma ativação muito grande de AMPA. Então, frente a essa liberação maior de glutamato, você tem abertura de NMDA com entrada de cálcio. E o cálcio, vocês devem lembrar, ele é controlado, né, de maneira muito restrita dentro das células, e quando você tem um aumento de cálcio, você tem ativação de cascatas intracelulares sensíveis ao cálcio, incluindo proteínas quinase, especificamente ativadas pelo aumento de cálcio, levando o recrutamento de cascatas intracelulares que podem culminar com a produção de fatores de transcrição e, no final das contas, a expressão de proteínas. Então, essa formação da memória pode levar ao remodelamento sináptico, seja por produção de proteínas estruturais, que vão alterar o citoesqueleto,
formar novas sinapses e também formação de canais, novos canais. Então, você tem novos canais AMPA e NMDA sendo inseridos na sinapse, novos receptores de outras vias que não só a glutamatérgica, e isso tudo explicaria por que, depois que a LTP é estabelecida, você tem essa modificação na eficiência. Então, a quantidade de glutamato que antes gerava uma resposta intracelular, agora vai ter uma sinapse maior, mais sinapses, mais receptores para atuar. E isso explica um aumento na eficiência da sinapse. Se a gente for olhar morfologicamente, a gente também consegue ver modificações morfológicas em neurônios. Então, por exemplo, nesse prolongamento neuronal, visto em uma fluorescência, você tem antes e após um estímulo elétrico de alta frequência, que é capaz de induzir uma LTP. Percebam que depois da estimulação elétrica, você tem a formação de brotamentos, novos botões sinápticos, mostrando como os circuitos neuronais são moldáveis. Aqui embaixo a gente também tem outra fluorescência, mostrando um brotamento sináptico pequeno, e frente à ativação com uma liberação pontual de cálcio, você tem uma modificação no tamanho desse brotamento, desse botão sináptico, mostrando como os circuitos neuronais são relativamente plásticos, explicando a formação das memórias. Foi só em 2006, como eu comentei com vocês um pouco antes, que estabeleceram que, de fato, a LTP era a causa, ou seja, o mecanismo fisiológico do aprendizado. Nesse estudo aqui, eles conseguiram mostrar que um animal vivo, quando aprendia uma tarefa, tinha circuitos no cérebro que sofriam LTP. Então, até aqui, tudo era feito in vitro. Aqui conseguiram estabelecer LTP em vivo, em um animal vivo, tá? Então, fazendo um resumo dessa linha do tempo, o que a gente sabe até o momento sobre a formação das memórias? A gente tem, frente à aquisição de uma informação, um processo lento para a formação das memórias, que se chama consolidação. Durante a consolidação, a LTP é desencadeada, então você tem alterações morfofisiológicas em circuitos neuronais, envolvendo fatores de transcrição, produção de proteínas e alterações plásticas, um remodelamento de vias neuronais, que permitem o estabelecimento de uma memória de longa duração, que pode ser lembrada no futuro. Todo mundo aqui sabe, de uma forma positiva ou negativa, que as emoções são capazes de modular a formação das memórias. Então, a gente tem, claramente, uma facilidade muito maior de se lembrar de eventos emocionais do que de evento neutro, né? É muito mais fácil a gente se lembrar de uma data importante da nossa vida, de um casamento, uma formatura, do que se lembrar onde a gente estacionou o carro. Justamente porque esses eventos têm uma carga emocional muito maior. O que descobriram ao longo do tempo é que as emoções são capazes de facilitar a formação das memórias por meio de hormônios que são liberados durante um evento emocional, por exemplo, cortisol, adrenalina, neurotransmissores que são recrutados durante um evento emocional. Aí eu chamo a atenção para noradrenalina, também adrenalina, que tem função de neurotransmissor, e uma participação maior de estruturas encefálicas envolvidas com o processamento emocional. Tudo isso facilita o processo de consolidação e faz com que memórias emocionais sejam guardadas de maneira mais eficiente e, muitas vezes, até por muito mais tempo. Isso traz a gente para o tema dos transtornos psiquiátricos. A gente tem aquelas 3 situações, pelo menos que eu citei, que são eventos que podem ser associados com memória e levar ao desenvolvimento de transtornos mentais. Pensando no caso do transtorno do estresse pós-traumático, por que ele tem uma relação tão grande com as memórias? A partir de 2013, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, que está na sua 5ª edição, começou a classificar o estresse pós-traumático como um transtorno relacionado a traumas e estressores. Até 2013, ele era caracterizado como um transtorno de ansiedade. Mas, quando comparado aos outros transtornos de ansiedade, como
ansiedade generalizada, agorafobia, pânico, observavam que o estresse pós-traumático tem uma característica muito clara. Ele acontece depois de um evento traumático. Então, ele tem um agente causal, ele tem um agente etiológico muito claro. Isso não é tão claro com os outros transtornos, por isso ele foi separado. O transtorno do estresse pós-traumático, ele pode acontecer, ele pode ser desenvolvido em qualquer pessoa frente à ocorrência de um evento emocionalmente negativo. Em geral, quanto mais grave esse evento, maior é a chance de desenvolvimento do transtorno. Então, classicamente, a gente sempre ouve falar, né? Combatentes de guerra, que são expostos a experiências de guerra, têm uma chance grande de desenvolver. Vítimas de violência, seja doméstica, seja urbana, né? Situações de violência extrema, como no Brasil a gente está acostumado a ver em alguns lugares, né? Quase que guerra civil, dependendo da situação. Acidentes de grande magnitude, seja um acidente de carro, então não precisa ser uma coisa tão fora da nossa realidade. Atentados terroristas, claro. O TEPT ganhou muita atenção, em especial depois do 11 de setembro. Mas eu chamo atenção para o fato de que o momento que a gente está passando agora, com a pandemia do coronavírus, também é um momento passível de levar ao desenvolvimento de TEPT em várias pessoas. Começaram a surgir alguns trabalhos mostrando que, em especial, comunidades ou países que foram muito afetados pelo coronavírus e tiveram um número de mortes muito grande, essa mudança muito abrupta em formas de lidar com as coisas, tem uma incidência maior de transtorno do estresse pós-traumático. Esses estudos começaram a sair, em especial com populações da China, mas a gente deve ver ainda mais estudos assim acontecendo no mundo todo. Então, a gente espera um aumento de TEPT por conta dos eventos atuais. No TEPT, a gente tem claramente, então, essa formação de uma memória patológica sobre esse evento traumático, e uma característica comum das pessoas que têm TEPT é uma formação exagerada dessa memória e uma perda de controle sobre ela. Essas pessoas têm lembranças intrusivas, involuntárias, a qualquer momento, e essas lembranças podem ser tão intensas a ponto da pessoa se sentir experimentando todo o evento traumático, como se ela estivesse exatamente naquele momento. Tá? Isso é o chamado flashback. Começaram a surgir trabalhos mostrando que pistas, ou seja, detalhes que pudessem fazer o paciente se lembrar dessa memória eram capazes de gerar uma reação de medo e ansiedade muito grandes. Então, isso começou a surgir com veteranos de guerra, claro. Em 2007, esse trabalho mostrou que veteranos de guerra que tinham o TEPT começavam a apresentar reações de medo muito intensas quando eles sentiam cheiro de diesel. Então, às vezes, o paciente está abastecendo o carro depois da guerra e ele tem uma revivência do trauma, dos momentos da guerra. Por quê? O diesel, que é o combustível, é bastante usado na rotina de cuidados e limpeza de armas durante a guerra. Então, o simples cheiro do diesel era suficiente para fazer a pessoa se lembrar de toda a experiência de guerra. Isso acontece também com outros estímulos. Por exemplo, combatentes de guerra também, muitas vezes ouvindo fogos de artifício e todo o barulho associado, acabam revivendo o trauma pela semelhança do som com um tiroteio. Tá? Isso só mostra como o acesso da memória é uma questão problemática no estresse pós-traumático. Pensando em sintomas e comorbidades do estresse pós-traumático, a gente tem 3 grandes frentes. A memória traumática, como eu disse para vocês, parece ser a raiz do problema, ela que origina o TEPT. Então, a gente tem esses pacientes tendo pesadelos muito grandes, que justamente é um momento também de revivência do trauma. A revivência do trauma, como eu disse para vocês, seja por memórias intrusivas, lembranças intrusivas, ou aquele flashback, a pessoa se sentir no momento do trauma, e a generalização do medo, que é o fato da pessoa começar a ter medo ou se lembrar do evento traumático frente a todo tipo de situação, não só aquelas situações que remetem diretamente ao trauma.
Então, a pessoa foi no posto de gasolina, sentiu o cheiro do diesel, teve uma revivência do trauma. Ela começa a evitar ir no posto de gasolina. Tá? Então, isso que é generalização do medo. Isso começa a limitar a possibilidade de vivência da pessoa. As respostas emocionais são completamente alteradas, isso é bastante claro. Você tem um aumento de ansiedade e medo, a esquiva, né, os pacientes começam a evitar lugares ou eventos, e um aumento da irritabilidade e excitação. Esses pacientes se assustam muito fácil, eles se irritam muito facilmente. E, além disso, você tem uma série de comorbidades que podem ser associadas ao TEPT, incluindo alterações cardiovasculares. É muito comum esses pacientes terem hipertensão, alterações cardiovasculares em geral, depressão é extremamente comum, e abuso de drogas, que é visto até como uma forma de automedicação, por assim dizer. Muitas vezes o paciente começa a usar muito álcool na tentativa de reduzir a ansiedade, usar maconha na tentativa de reduzir a ansiedade, tá? Então, isso também é bastante comum em paciente com TEPT. Foi observado ao longo do tempo que é sempre aquela pergunta, né? O que causou tudo isso? Por que várias pessoas são expostas ao trauma, mas só algumas desenvolvem o TEPT, outras não? Alguma coisa existe de diferente. E começaram a descobrir que o paciente que desenvolve o TEPT apresenta uma série de disfunções neuroquímicas. Eu vou falar de algumas disfunções que acontecem em 3 vias de transmissão. Então, inicialmente surgiram trabalhos como esse aqui, ó, de 98, que começaram a mostrar que pacientes que chegavam no setor de emergência de um hospital, logo depois da ocorrência de um evento traumático, e apresentavam batimentos cardíacos elevados, uma frequência cardíaca maior, eram mais propensos a desenvolver o estresse pós-traumático posteriormente. Então, eles avaliavam o batimento cardíaco de todo mundo que chegava, pegavam lá depois quem desenvolvia, quem não desenvolvia, separava em grupos. E eles observavam isso. Ó. Quem desenvolveu o transtorno posteriormente chegava no hospital, no pronto atendimento, com medidas cardiovasculares mais exacerbadas. Isso começou a chamar atenção para a possibilidade de ter um desbalanço noradrenérgico. Com o passar do tempo, foram observando que isso era de fato verdadeiro. Pacientes com TEPT apresentavam alterações em vias de metabolismo da noradrenalina, inclusive na via da catecol-ortometiltransferase, que é uma enzima responsável pela degradação de monoaminas, e também disfunções associadas ao controle inibitório. A transmissão noradrenérgica tem um controle inibitório basicamente mediado por receptores alfa-2 adrenérgicos, que são inibitórios. E esses pacientes têm esses mecanismos mediados por alfa-2 um pouco deficientes. Isso poderia causar um aumento na liberação de noradrenalina e um aumento no tempo de ação desse transmissor, já que você tem um metabolismo deficiente também. Além da noradrenalina, foi observado que pacientes com TEPT apresentavam uma redução nos níveis de cortisol. Então, isso é um pouco estranho, essa é a parte mais nebulosa, mas o que descobriram com o passar do tempo é que essa redução na liberação de cortisol acontece, na verdade, porque existe uma hipersensibilidade de receptores de glicocorticoides. Então, você, mesmo liberando pouco cortisol, você tem uma atividade aumentada nesses transmissores. Então, no final das contas, fazendo balanço, é como se esses pacientes tivessem um aumento na transmissão mediada pelo cortisol. Isso foi observado em pacientes logo após acidentes de carro. E daí eles dividiam, né, pacientes que desenvolveram TEPT ou não, e viram que quem desenvolvia o TEPT tinha níveis menores de cortisol. Além disso, passando para uma parte mais nova, foi observado que esses pacientes têm alterações em endocannabinoides. Então, a partir de 2013, percebam que isso é bem mais novo, você teve a observação de que pacientes com PTSD têm menores níveis de endocannabinoides, como é o caso do 2-araquidonoilglicerol, que é um canabinoide produzido endogenamente. Essa redução de endocannabinoides tem um efeito colateral, que é o aumento de receptores canabinoides no cérebro.
Então, como falta o transmissor, o organismo tenta contrabalancear com um ajuste em receptores. Então, a gente consegue ver nessa imagem de PET scan uma maior densidade de receptores canabinoides, que são mostrados aqui por cores mais quentes, em pacientes com estresse pós-traumático, do que quando comparados com um paciente sadio ou um paciente que sofreu o trauma, mas não desenvolveu a doença. Além disso, viram que desse aumento em expressão de receptores de canabinoide, esse aumento era muito mais evidente em mulheres. E isso casa muito com a epidemiologia da doença, já que o TEPT é mais frequente em mulheres do que em homens. Então, juntando tudo isso que eu falei, basicamente a gente consegue ver que existe um desbalanço neuroquímico claro em pacientes com TEPT. Um aumento na transmissão noradrenérgica e glicocorticoide, que são mediadores associados a um aumento do controle excitatório no sistema nervoso central e facilitação no processo de formação de memórias, ao passo que você tem uma redução dos endocannabinoides, que são o contraponto. Eles têm um papel de freio na formação das memórias. Então percebam que você junta a fome com a vontade de comer. Você aumenta transmissores que facilitam a memória e reduz transmissores que freariam a formação dessa memória. Então, isso já leva ao desenvolvimento de uma hipótese que é bastante forte hoje em dia. Essa hipótese surgiu em torno de 1998 e foi proposta que, durante o processo de formação normal de uma memória, então você passou por um evento traumático, adquiriu uma memória que vai ser consolidada e estabilizada, essas alterações neuroquímicas seriam responsáveis por causar um aumento da consolidação, uma consolidação inadequada das memórias, que seriam formadas de forma exagerada e levariam à formação dessa memória traumática, ou patológica, ou disfuncional, que é a raiz do problema no TEPT. Então percebam que é uma coisa, parece até ficção científica, porque é difícil a gente ver a memória, né? É uma coisa que não é muito palpável, mas a gente conseguiu chegar nessas conclusões ao longo do tempo, com base nesses estudos que eu trouxe para vocês. Como é que é feito o tratamento do TEPT? E por que isso é um problema? O tratamento do TEPT é completamente limitado. Quando eu digo limitado, eu digo no sentido de poucas alternativas de fato efetivas. E além de ter poucas alternativas viáveis, o tratamento do TEPT é essencialmente sintomático. O que isso quer dizer? Você está controlando os sintomas, o medo, a ansiedade, as alterações cardiovasculares. Mas você, em momento algum, vai à raiz do problema, que é tentar controlar aquela memória que está causando tudo isso. O que é usado essencialmente no TEPT? Antidepressivos, em especial os inibidores da recaptação de serotonina. Entre eles, os dois mais usados são a paroxetina e sertralina. A eficiência dos outros é relativamente menor que a desses, então eles acabam sendo fármacos de escolha. Mas mesmo eles funcionando para o controle de sintomas, mesmo esse controle de sintomas não é tão adequado. Os pacientes continuam tendo muita ansiedade, muito medo, problemas de sono, problemas cardiovasculares. Em algumas situações, os benzodiazepínicos podem ser usados, mas eles são usados não como tratamento de primeira linha, mas quando a pessoa desenvolve, além do TEPT, um pânico, crises de ansiedade muito aguda, em que você pode precisar de um controle pontual, agudo, daquela resposta, tá? Inclusive, os benzodiazepínicos, eles não são recomendados para o uso corriqueiro no TEPT, só em situações especiais. Como eu comentei com vocês, essa terapia farmacológica é totalmente limitada. E várias vezes, quando eu leio sobre as diretrizes de tratamento, eu me sinto mais ou menos como essa imagem aqui. É como se os tratamentos que a gente tem hoje em dia não servissem para muita coisa, já que você só está controlando o sintoma sem pensar ou sem direcionar esforço para a raiz do problema, que é aquela memória anormal que foi formada. Por conta disso, a gente chega no terceiro ponto da palestra, que é o pulo do gato.
Se a formação dessa memória anormal, patológica, é a raiz do problema para o TEPT, por que a gente não volta a atenção para tentar controlar a intensidade dessa memória? Seja para tentar apagar essa memória, atenuar essa memória, evitar que ela seja acessada com frequência. Outro problema, se os pacientes com TEPT têm desbalanço em vias de transmissão, como aquelas 3 que eu comentei, glicocorticoide, noradrenalina e endocannabinoides, por que a gente não volta a atenção para controlar esse desbalanço, ao invés de usar, por exemplo, antidepressivo, que tem mecanismo essencialmente serotoninérgico, que não é um transmissor grandemente afetado no TEPT. Então, por conta disso, mais ou menos em 2010, começaram a surgir ideias de que a gente deveria voltar a atenção para as memórias. Vamos tentar apagar essas memórias. E em 2010, começaram a falar muito da reconsolidação como uma alternativa terapêutica para apagar uma memória. E aqui eu pego vocês de surpresa, né? Porque eu não falei em momento algum de reconsolidação. Então, talvez vocês estão se perguntando que diabos é isso. A gente tem, depois que a memória é formada, então, depois de um processo de consolidação e a memória é estabilizada, a possibilidade de se lembrar dessa memória. Mas o que descobriram ao longo do tempo, e isso de maneira meio paralela a toda aquela linha do tempo que eu falei para vocês, de formação das memórias, foi descoberto que quando uma memória é lembrada, ela passa por um novo momento de labilidade. Ela se torna de novo moldável e precisa de uma nova etapa de consolidação para ser estabilizada e guardada ao longo do tempo. Essa nova etapa foi chamada de reconsolidação, porque ela é basicamente a mesma coisa acontecendo de novo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a consolidação e a reconsolidação têm muitas diferenças entre si, mas elas têm o processo básico muito parecido, incluindo produção de proteínas, alterações plásticas em vias neuronais. E a ideia da reconsolidação é tanto manter uma memória que é importante, porque uma memória que você se lembra sempre, provavelmente ela é mais relevante. Então, é importante que ela seja constantemente atualizada e mantida. A reconsolidação serve também para atualização, como eu acabei de falar. Durante a evocação de uma memória, você pode associar novos eventos a essa memória original e formar uma memória estável um pouquinho diferente da original. Então, percebam que isso parece ser uma alternativa interessante, porque depois que o paciente já tem aquela memória traumática, então pensem comigo, no TEPT, o paciente teve a formação da memória exagerada. Ele se lembra com frequência dessa memória. Então, provavelmente, essa memória passa por etapas de reconsolidação várias vezes. Não seria interessante que a gente conseguisse usar medicamentos ou substâncias amnésticas, ou seja, que causam perda de memória ou prejuízo de memória, para tentar enfraquecer essa memória que já foi formada antes? Então, pensem que interessante. Você já tem uma memória traumática e você conseguiria enfraquecer a força dela, fazer com que ela perca, a valência emocional que ela tem. Isso é bastante interessante. Então, você teria a possibilidade de modular a reconsolidação para atenuar a memória de medo que causou o transtorno. Ou seja, você tem uma possibilidade de cura, já que você poderia reduzir a intensidade da memória ao invés de simplesmente controlar os sintomas. Isso aqui chamou muita atenção das pessoas, né? Então, em 2010 começaram a falar disso, do uso da reconsolidação em humanos. Então, você teria na consolidação uma janela de labilidade da memória, só que não é muito interessante a consolidação. Por quê? Se você pega um paciente que acabou de passar por um trauma e vai dar um medicamento para ele não ter aquela memória, você está usando o medicamento antes de saber se a pessoa vai desenvolver o transtorno. Então, é muito mais interessante você poder ter uma reativação da memória, uma lembrança em um ambiente controlado e tentar apagar essa memória a partir de então. Então, parece mesmo ficção científica, mas essa ideia começou a surgir a partir de 2010, esse uso em humanos.
É claro que, se essa ideia, em 2010, começou a ser aplicada em humanos, ela começou em estudos pré-clínicos muito, muito antes disso, né? Aqui eu vou falar muito pouco de estudos pré-clínicos, embora seja a minha área de interesse. Então, eu só vou mostrar para vocês como é que a reconsolidação é estudada no contexto pré-clínico, porque isso baseou a pesquisa clínica, né? E a gente sabe da importância de todo esse processo de pré-clínico, clínico, em especial no momento que a gente está, né? Em que a gente fala o tempo todo sobre novas alternativas, pensando no coronavírus, por exemplo. Então, pensando aqui no contexto pré-clínico, uma forma de estudar memórias de medo no contexto pré-clínico é usando protocolos de condicionamento de medo. Nesse caso aqui, você pega um roedor, que pode ser um rato, e você expõe ele a uma caixinha de choque, que a gente chama de contexto, né? É um ambiente específico. Se você aplica choques elétricos nesse rato, enquanto ele está nessa caixinha, ele adquire uma memória de medo e consolida essa memória de que aquele ambiente é perigoso, né? Já que ele levou choques ali. Se você testa esse animal nessa caixa de novo, se você coloca ele de novo nessa caixa um dia depois, esse animal expressa respostas de medo, que na verdade é uma resposta de congelamento. Sabe quando você tem tanto medo de uma coisa que você fica sem reação? É isso que os ratinhos fazem quando eles voltam para essa caixa. Eles ficam congelados de medo e você consegue ver, quanto mais medo ele tem, mais você teve a formação adequada dessa memória. Ele se lembra que levou o choque e tem medo, tá? Se você usa, logo depois dessa lembrança do evento aversivo, um medicamento que causa perda de memória, essa memória é enfraquecida. E quando você reexpõe o animal na mesma caixinha, ele vai ter um medo reduzido. Ele expressa menos congelamento. Então, você consegue avaliar pré-clinicamente substâncias que podem ter esse efeito na memória, para daí embasar um estudo clínico. Só para ilustrar, eu trouxe um exemplo de um estudo pré-clínico feito em ratos, em que foi testado canabidiol. O canabidiol é um canabinoide derivado da cannabis, que tem um potencial de causar perda de memória, além de várias outras funções que ele pode ter. Eu resolvi trazer o canabidiol justamente porque ele é uma droga que está na moda, né? E a gente, inclusive, teve o início da venda de canabidiol produzido em indústria no Brasil recentemente. Então, olha só que interessante. Nesse gráfico aqui, a gente tem o tanto de congelamento que o ratinho realiza em duas sessões. A sessão onde ele foi colocado na caixinha de choque pela primeira vez, depois de levar os choques. Então, percebam que todos os ratinhos têm muito medo. E logo depois dessa sessão, que eles lembraram da memória, eles receberam uma injeção de canabidiol em várias doses diferentes. E também midazolam, que é um benzodiazepínico, que também pode causar perda de memória. Percebam que quando você coloca o ratinho de novo no mesmo ambiente um dia depois, olha só que interessante, quem recebeu salina, né, que é o grupo controle, continua expressando muito medo. Mas quem recebeu canabidiol ou midazolam expressam menos medo. Ou seja, essa memória foi atenuada de alguma forma. Isso aqui abre brecha para a pesquisa clínica. Então, drogas que são consideradas amnésticas na pré-clínica podem ser testadas na clínica. Então, de agora para frente, eu vou trazer muito rapidamente alguns estudos que foram feitos em humanos, justamente para mostrar que essa estratégia pode ser útil no contexto clínico, no estresse pós-traumático. O próprio processo de psicoterapia é muito interessante. Por quê? Durante uma terapia com um psicólogo ou psiquiatra, é comum que um paciente com TEPT tenha que reviver o trauma, lembrar do evento traumático, porque ele conta sobre o evento traumático, e isso, por si só, já pode servir como um momento de reativação da memória e indução de reconsolidação. Então, olha que interessante. A psicoterapia associada a um tratamento farmacológico que causa perda de memória pode ser útil para atenuar essas memórias traumáticas. Por isso, isso é bastante visto como uma alternativa, né, pro TEPT, mas também para outros transtornos de ansiedade, como a fobia, e transtornos associados à dependência das drogas. Eu vou começar com estudos mais
simples e até menos fortes, e vou passar para alguns estudos mais rigorosos. Então, só para mostrar alguns exemplos. Esse estudo é bem novo, né, de 2019, e ele mostra o uso de canabidiol em pacientes com TEPT. Percebam que nesse caso aqui é um relato de caso, então não é um estudo controlado, e eles usaram o canabidiol, em especial, em pacientes que têm muitos pesadelos. Isso é importante porque um paciente que tem muito pesadelo, provavelmente ele tem a lembrança da memória com frequência e a reconsolidação sendo encadeada muito facilmente. Percebam que o canabidiol foi usado durante 8 semanas, e a gente tem, nos pacientes com TEPT, um score associado à gravidade da doença. Quanto maior o score, mais sério é o quadro de TEPT. Percebam que os pacientes começaram antes do tratamento com 51 no score e terminaram após 8 semanas com um score de 37. Então, isso já mostra, de uma maneira um pouco sutil, que drogas que prejudicam a memória podem ter uma vantagem terapêutica no TEPT. Isso também acontece, por exemplo, com o doxazosine, que é um antagonista alfa-1 adrenérgico, que também é usado em especial em pacientes com pesadelo. Esse estudo aqui é só um relato de um caso, então não tem nenhum gráfico para eu mostrar para vocês, mas mostrando uma melhora terapêutica. Esses 2 estudos são bem simplesinhos e pouco controlados. Esse outro aqui é um pouco mais sério. Ele é também um estudo de caso, mas ele foi feito de uma forma muito mais controlada para causar um prejuízo na reconsolidação da memória. Então, o que foi feito? Foi utilizado xenônio. Xenônio é um gás nobre, inerte, é usado como anestésico, e ele também é usado nessas lâmpadas, né? Assim como o argônio, o hélio, enfim. Um paciente com TEPT, ele tinha a memória reativada, ou seja, ele lembrava da memória por 8 sessões. Então, ele escrevia sobre o trauma dele e lia sobre o trauma dele. E logo depois disso, ele recebia uma dose de xenônio inalável. Isso por 8 vezes, realizadas ao longo de um mês. Olha só que interessante. Ele começou, na primeira sessão, com aquele score de estresse pós-traumático 71. E no último dia de exposição ao xenônio, ele já tinha um score de 25, que basicamente é remissão completa. E o mais interessante, mesmo um mês depois dessa terapia com xenônio, o score continuava baixo, ele foi para 14. Isso representa uma redução de 80% no score para TEPT, o que é extremamente significativo, tá? E mostra um efeito talvez de longa duração, porque você está prejudicando a memória em si, não só controlando os sintomas. Esse outro estudo, ele usou o sirolimus, que na verdade é a rapamicina, né, que é um macrolídeo usado como imunossupressor, para tentar também impedir a reconsolidação de uma memória de medo. Então, pegaram pacientes que têm o TEPT e têm um score alto naquela escala que eu falei para vocês, usaram o sirolimus uma vez só, depois de lembrar da memória, e o que eles observam é, o grupo que usou a rapamicina teve uma redução um mês depois nesse score. Então, você usou uma vez só e um mês depois você ainda tem uma redução no score de TEPT, mostrando aí uma redução naquela intensidade da memória de medo. É claro que aqui o medicamento foi usado uma vez só, você pode usar várias vezes. Então, em teoria, você conseguiria chegar a níveis muito mais baixos do score. E essa redução no score também foi mantida por até 3 meses, mostrando que esse efeito é relativamente duradouro. Isso quando comparado ao grupo controle, né, que não recebeu a droga. Um outro estudo, que é bem controlado e bem bonitinho, inclusive, de 2018, utilizou o propranolol, que é um velho conhecido de quase todo mundo, né? Ele é um antagonista beta-adrenérgico, usado bastante para condições cardiovasculares, mas que por inibir receptores adrenérgicos, ele consegue ter um prejuízo também na formação das memórias. Aqui foi usado o propranolol durante 8 semanas, 7 semanas, né, mais 8 sessões de teste. Então, o paciente se lembrava da memória e usava o propranolol. Sempre acontecendo assim.
E olha que interessante, os pacientes que tinham TEPT e não usaram o propranolol tiveram uma manutenção nos scores de TEPT, sendo mantidos basicamente inalterados. Os pacientes que usaram o propranolol tiveram uma queda gradual ao longo das semanas, conforme eles faziam a terapia de propranolol após a reativação da memória. Isso é extremamente importante, porque a gente tem uma possibilidade de cura sendo testada em estudos randomizados e controlados, tá? Esse estudo é de 2018. Para terminar, para eu não me estender muito também, eu só trago um cenário atual de como estão os estudos clínicos voltados, né, para mirar na reconsolidação para tratamento do TEPT. Atualmente, a gente tem 19 estudos clínicos registrados na plataforma clinicaltrials.gov. O registro não é obrigatório, então devem existir mais de 19 estudos clínicos no mundo, mas esses são os que estão cadastrados. A gente tem uma grande maioria dos estudos em fase 2, mas alguns também em fase 3 ou 4. Nenhum em fase 1, por quê? A maioria dos fármacos usados para prejudicar a memória já são fármacos estabelecidos para outro uso. Então, a fase 1, que é uma fase mais preliminar de segurança, ela pode ser queimada em algumas situações. Entre os fármacos mais testados nesses estudos clínicos, eu chamo a atenção para o propranolol, que é justamente aquele agente antiadrenérgico usado para a situação cardiovascular. Isso chama atenção para outra coisa que é muito interessante para a gente no contexto da farmácia. O reposicionamento de fármacos. A gente tem falado muito disso, né? E você tem a possibilidade de reciclar um fármaco tradicional para um uso novo. E isso está sendo extremamente feito com o propranolol e agentes antiadrenérgicos no sentido da reconsolidação. Só para terminar e não deixar aquelas outras condições psiquiátricas sem nenhuma informação, eu trouxe aqui estudos que mostram o uso também da reconsolidação e do prejuízo da reconsolidação para controlar fobias e transtorno associado ao uso de drogas. Nesse estudo aqui de 2015, foi usado o propranolol, de novo, para tentar prejudicar uma memória de medo associada à aracnofobia. Então, pegavam pacientes que têm essa fobia simples e faziam a exposição a aranhas associadas ao tratamento com propranolol logo depois. Olha só que interessante. Um tratamento único, feito em um dia só. Nesse gráfico aqui, eles mostram que, nesse tratamento feito, no dia do tratamento, todos os pacientes apresentavam um nível parecido de medo. Esse gráfico aqui, ele mostra comportamentos frente à aranha. Então, desde um momento que a pessoa mal consegue sentar na frente da aranha, até um momento que ela pode chegar a tocar na aranha, deixar a aranha subir na mão. Tá? Isso seria um caso extremo de alguém que não tem nenhum medo de aranha. Né? Percebam que os pacientes começam com um nível intermediário de medo. Eles conseguem pegar um frasco que contém aranha, mas eles não conseguem fazer nada além disso. Os pacientes que receberam propranolol logo depois dessa exposição, que é essa curva em verde, olha só, eles apresentaram uma redução frente ao medo da aranha quando medido 16 dias depois, 3 meses depois e 1 ano depois de um único tratamento com propranolol. Tá? Quando você usa um score de medo da aranha, que o paciente preenche lá uma série de perguntinhas se ele tem mais ou menos medo, o mesmo padrão é observado. Você tem os pacientes que receberam propranolol tendo uma redução nesse score de medo 3 meses depois e 1 ano depois. Então, você tem uma possibilidade de redução quase que permanente. Né? A gente não pode dizer permanente porque isso foi feito até 1 ano. Mas você tem uma redução de longa duração desse comportamento, o que é extremamente vantajoso na clínica psiquiátrica. Pensando em drogas, eu trouxe 2 exemplos rapidinho, que mostram, de novo, o propranolol usado depois de uma pessoa que tem dependência à cocaína assistir vídeos e ver imagens que remetam ao uso da droga. Então, ver uma pessoa fazendo uma carreirinha de cocaína, usando cocaína. Isso faz o dependente se lembrar do uso da cocaína e reativar aquela memória. Se o propranolol for usado uma vez só nesses pacientes,
7 dias depois, é observado uma redução naquela sensação de craving, né, que seria aquela fissura para usar cocaína, uma redução também nos parâmetros cardiovasculares frente ao confronto com a droga. Então, se a pessoa vê alguém usando a droga, ela vai ter menos batimento cardíaco e uma redução menor na pressão, mostrando que ela se afeta menos pela exposição àquela droga. Isso também pode ser visto com álcool. A gente tem esse estudo que saiu na Nature, mostrando que a ketamina, que é um anestésico, usado com bastante frequência, quando usado depois da reativação de uma memória de consumo de álcool, pode reduzir tanto o número de vezes que uma pessoa dependente consome o álcool, isso 10 dias depois do procedimento, e também reduzir o prazer que a pessoa sente ao usar o álcool. Ou seja, ela teve um prejuízo daquela memória agradável associada ao consumo da droga. Para resumir tudo isso e para finalizar, a gente tem, então, o que eu queria que vocês levassem para casa dessa apresentação. A gente tem a exploração das memórias como novas possibilidades de intervenção terapêutica em psiquiatria. Para o caso do TEPT, existe uma chance de otimizar o tratamento, inclusive levando à cura da doença, o que é uma perspectiva muito interessante. Para a gente da farmácia, a possibilidade de olhar novamente para fármacos e tentar reposicionar fármacos para um novo uso, o que é bem interessante no sentido de pesquisa e desenvolvimento. E, claro, né, usar esses conhecimentos e essas perspectivas também para outros transtornos psiquiátricos, não só o TEPT, mas fobia, uso de drogas e outras situações assim. É isso que eu preparei para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida posterior, vocês podem me acessar por esse e-mail ou no Telegram. Se vocês me procurarem pelo meu nick, que é L. Gazzarini, vocês conseguem acesso para falar diretamente comigo, tá? Então, novamente, muito obrigado pela organização e eu fico aberto aqui para responder questionamentos. Lucas, Desculpa, eu estava com o microfone desligado. Bom, vamos lá de novo. Então, te agradeço, tá? Pelas suas contribuições, aí explorando as fases desse tema, desde a parte pré-clínica até a aplicação mais clínica de alguns medicamentos. Isso foi bem legal. Então, eu tenho aqui algumas perguntas que vieram sobre a sua apresentação e o tema, tá, Lucas? Uhum. A Luísa, ela perguntou o seguinte: é mais fácil memorizar eventos emocionais. Uhum. Faz diferença se a emoção ela é positiva ou negativa? Independe. A emoção, independente de você experimentar na nuance mais positiva, prazerosa ou negativa, aversiva, elas têm uma capacidade parecida de potencializar a formação das memórias. O que talvez mude um pouco é que, se você for pensar, uma memória negativa, ela tem um caráter evolutivo mais importante. Por exemplo, é mais importante você lembrar que, se você enfiar o dedo na tomada, você leva um choque, do que lembrar, por exemplo, que tal comida é gostosa. Porque isso te confere capacidades maiores de sobrevivência. É claro que eu usei o choque na tomada como um exemplo, isso não vai te matar, mas é um risco maior do que você lembrar uma coisa positiva. Mas é meio que da mesma forma. O que varia mais é a intensidade. Se for uma memória, uma emoção boa, muito intensa, ou ruim, muito intensa, elas vão facilitar muito a formação da memória. Perfeito. Antes da próxima pergunta, antes que eu esqueça, o nosso código é #fica em casa, tá bom? Próxima pergunta é da Aniele, Lucas. As mulheres são mais suscetíveis ao PTSD
porque tem mais dessa expressão de receptores canabinoides, ou porque estão mais expostas a eventos traumáticos, ou ambos? Pois é. Na verdade, assim, aquele dado da expressão é um dado pontual. É difícil com aquele dado sozinho você dizer, ó, essa é a causa. Tanto porque a gente nem sabe se isso é causa ou consequência do PTSD, né? Tem sempre esse problema. Mas essa questão faz muito sentido. Tem uma teoria, é claro, sempre que tem diferença de homem e mulher, automaticamente a gente pensa em hormônio, para começar. E, de fato, hormônios sexuais têm uma interferência sobre a formação das memórias, ok. Mas, ao que parece, e aqui a gente ruma quase até para uma militância, a incidência de evento aversivo traumático parece ser mais frequente em mulheres. Então, se você for pensar, violência doméstica, violência urbana, quase sempre mulher é um alvo muito mais visado. Então, essa pode ser uma das questões. Não necessariamente uma diferença neuroquímica absoluta, mas simplesmente uma diferença de incidência de trauma. Tá? Isso não tem uma resposta definida, infelizmente. A sua colocação é extremamente pertinente. Lucas, e uma pergunta assim mais a respeito aí da sua trajetória. Qual que seria a porta de entrada para essa área em que você atua hoje? Bem legal. Como eu disse, né, algumas vezes, pelo menos quando eu fiz graduação em farmácia, a gente passa pela neurociência, assim, a gente passa de raspão, né? A gente vê ali fisiologia um pouco, a psicofarmacologia, sem entrar em muitos detalhes. Então, eu acho que o primeiro ponto desde a graduação, tentar se envolver um pouco mais com algum professor que lide com a área, lê mais sobre o assunto e, de fato, pesquisa é mandatório você ter relação com a vida acadêmica. Então, talvez procurar uma pós-graduação voltada à neurociência, ou, no meu caso, a minha pós-graduação não é de neurociência, mas é de farmacologia, só que eu fui para farmacologia neuro. Então, eu consegui ter essa interface. Então, acho que o mais importante é você perceber que é a sua aptidão, que é o que você quer, e direcionar isso o mais cedo possível. Tá? Que daí é uma chance bem bacana da gente migrar para a área de pesquisa pré-clínica e como farmacêutico até a clínica, né? Dependendo da situação. Lucas, e da Amabile, em relação ao uso de longo prazo de antidepressivos ou outros psicotrópicos, no caso dos benzodiazepínicos, eles podem trazer prejuízo para a memória? Com certeza. Isso é mais claro no caso dos benzodiazepínicos. Com antidepressivos é um pouco controverso, porque a própria depressão, a ansiedade, elas podem causar uma certa perda de memória por questões atencionais, enfim. Então, às vezes, o antidepressivo acaba causando uma melhora da memória, né? Que é por controle de sintomas mesmo. Mas os benzodiazepínicos, eles são claramente agentes que causam prejuízo da memória. Esse é um efeito colateral muito bem estabelecido. E ele, inclusive, pode ser explorado na clínica, não só, como eu disse para vocês, né, no caso da reconsolidação, ao invés do propranolol, do canabidiol, eu podia usar o midazolam em uma dose grande. É um exemplo. Mas ele é usado clinicamente também, até na própria anestesia, que você usa ali o midazolam como pré-anestésico, e a perda de memória é vantajosa nesse caso. Caso o paciente recobre a consciência durante o procedimento cirúrgico, raramente ele se lembra. Então, assim, uso crônico de benzodiazepínico é quase batata dizer que você vai ter um prejuízo de memória, seja maior ou menor. E talvez você só perceba anos depois de cessar o uso. Mas aí existe aí o problema, né, da questão de tolerância, dependência, de fazer o uso crônico desses medicamentos, né? Também. No caso da reconsolidação, caso o benzodiazepínico seja usado, o perfil esperado é muito mais tranquilo, porque você faz isso de maneira muito pontual. Então, mesmo que você tenha que repetir o tratamento, você não faria um uso crônico diário. Você poderia fazer ali, 10 sessões e ponto, sabe? Então, a gente consegue até reavaliar o uso desses fármacos
em regimes terapêuticos diferentes, o que é bem interessante, também como via de reposicionamento. Lucas, e da Jamile, existe a possibilidade que, com o uso desses medicamentos para reconsolidação, eles acabem atuando em outros tipos de memórias que né, não deveriam ser mutadas ali, apagadas? Sim. Essa pergunta é muito interessante, porque, de novo, a gente entra quase em ficção científica, né? E se eu uso uma droga como essa, e será que eu perco todas as memórias? Será que eu formato o meu drive e perco tudo? O que os estudos sugerem é que não. Que todas essas drogas que eu comentei aqui, que você precisa reativar aquela memória naquele momento e usar o fármaco naquela proximidade de tempo para prejudicar aquela memória. Tá? Então, as outras ficariam intactas. Outra coisa que talvez não tenha ficado claro é que a gente fala, às vezes, apagar a memória. Mas a memória, ela dificilmente seria apagada. O que a gente consegue fazer é reduzir a intensidade emocional dela. Então, a pessoa vai continuar se lembrando do trauma, mas ela não vai lembrar com a mesma resposta emocional que ela lembrava antes. Mas, já fazendo um gancho para outra coisa que eu nem falei na apresentação, existem outras vias neuronais que mantêm a memória ao longo do tempo, constantemente, independente da reativação da memória. Então, sim, se você usar uma droga dessa, que, por exemplo, prejudica o funcionamento da PKN-zeta, que é uma proteína quinase específica e atípica, você poderia ter um apagamento do disco rígido, por assim dizer, uma formatação completa. E aqui a Mabel questiona o seguinte, acredito que seja bem complexo, difícil dizer no momento, mas existe alguma chance de, depois de realizado o tratamento ou atenuado da memória traumática, atenuamento, a pessoa em algum momento retornar com essa memória? Sim, isso sempre vai ser um risco. Em teoria, quando você mexe com a reconsolidação, você tem menos chance de retorno da memória no futuro do que se você fizer aquelas terapias de supressão de memória. Então, isso é feito em terapia, né? Às vezes, tentar suprimir uma memória, que é causar a extinção dessa memória. Esses pacientes que têm a memória suprimida têm uma chance muito maior de, no futuro, ter a volta dessa memória. Como? Se ele passar por um evento traumático, outro evento traumático, se acontecer alguma coisa muito séria na vida dele e ele lembrar daquele anterior, tudo pode retornar. No caso da reconsolidação, isso parece ser menos possível. Dizer que é impossível é muito pesado, mas eu vou dizer assim que seria menos provável. Maravilha. E seria possível explicar fisiologicamente como acontece esse apagamento da memória? Ou seja, o que acontece no neurônio após o uso desses medicamentos? Acho que não sei. A minha impressão é que existe uma diversidade de medicamentos com potenciais mecanismos bem distintos, né? Acho que é bem difícil isso. Sim, mas por incrível que pareça, sim, a gente talvez não consegue contar a história completa, porque como você falou, tem muitas vias de transmissão envolvidas. E aqui eu citei algumas, mas tem muito além disso. Mas só um exemplo claro. Eu falei ali para vocês, reconsolidação. No momento da reconsolidação, a memória se torna lábil e ela precisa, de novo, de síntese proteica, fatores de transcrição, tudo mais. O exemplo do propranolol. Quando você tem um bloqueio de receptores beta nos neurônios, você tem uma redução na chance de produção de novas proteínas. Então, aí você já quebra aquele ciclo que eu falei. Se você tem toda a LTP sendo induzida, mas você não tem a formação de proteínas novas, você não tem remodelamento sináptico, você não tem inserção de novos receptores na membrana. Então, você não consegue fazer com que aquele circuito neuronal seja facilitado. Então, você quebra o ciclo, basicamente isso. Esse é um exemplo do propranolol, mas a gente tem outras situações. O canabidiol, ele atua em receptores inibitórios, acoplados à proteína G. Então, ele pode não necessariamente ter o mesmo efeito do propranolol, mas ele vai causar uma redução da excitabilidade neuronal e não deixar com que a LTP seja estabelecida. Então, a gente tem, assim, fragmentos do quebra-cabeça. Talvez a gente não tenha
a história completa, né? Lucas, e mais assim, em relação à administração dos medicamentos para redução da memória, são em horários aleatórios, toda manhã ou antes de dormir, ou precisam estar relacionados com a memória do trauma, ou seja, então tomar o medicamento logo após a lembrança? Isso, idealmente, é claro que você pode assumir algumas coisas. Um paciente com TEPT, ele vai ter muito pesadelo, então se eu der à noite, vai pegar um momento de reativação da memória. Ok, você pode assumir essas coisas, mas o ideal é você fazer a administração controlada. Então, na verdade, esses medicamentos, provavelmente o paciente nem teria acesso direto. Isso seria feito por um psiquiatra, provavelmente psiquiatra no Brasil, já que a questão dos psicólogos e prescrição é um pouco mais complexa, mas você idealmente deveria fazer uma lembrança da memória em ambiente controlado, em um contexto de terapia, seguida da administração do fármaco. Então, raramente o paciente vai entrar em contato direto com o medicamento na sua casa ou alguma coisa assim. Esses medicamentos que causam um prejuízo na reconsolidação das memórias traumáticas também poderiam ocasionar algum prejuízo na consolidação de novas memórias? Sim. Na verdade, a maioria das drogas que prejudicam a reconsolidação também prejudicam a consolidação. Então, tudo isso que eu falei aqui, canabidiol, propranolol, ketamina, todas essas substâncias, os benzodiazepínicos também, se você utiliza no momento que você está aprendendo alguma coisa, a chance de você lembrar desse evento no futuro é menor, porque você pode ter prejudicado a consolidação. Isso serve até de um lembrete aplicado, por exemplo, na vida acadêmica. Se você tem que estudar para a prova, está na prova final, você está muito estressado, e vou tomar um benzodiazepínico que eu tenho aqui em casa. A chance de você se lembrar no futuro daquele assunto que você estudou é muito menor. Eu vou fazer um comentário a respeito da pergunta da Rafaela, né, a questão da inserção do farmacêutico com esses pacientes. Acredito realmente que nós estejamos presentes em todas as fases, assim como o Lucas falou, desde a pesquisa ainda pré-clínica, nos contextos de estudos animais, mas também nos estudos clínicos e também no acompanhamento depois, se um dia isso se tornar uma indicação efetiva desses medicamentos, com certeza nós estamos presentes em todas essas fases de pesquisa, desenvolvimento e acompanhamento do tratamento. E para fechar, Lucas, a Maria pergunta, você havia comentado sobre o uso do canabidiol e seus efeitos, mas eu gostaria de saber a relação da maconha no seu uso inalado. Qual seria a relação dessa forma de administração com a memória? Na verdade, se você pensar uso inalado, seja recreativo ou terapêutico, né? Porque existe essa possibilidade também. A única diferença seria a via de administração. Existem alguns componentes da cannabis que, pelo processo de pirólise e queima, eles podem ser potencializados, adquirir algumas formas químicas que têm um efeito mais pronunciado, mas isso é mais uma questão cinética. Independente se você vai usar, é claro que quando você usa a planta, você está usando um mix de substâncias, né? Se você usar o canabidiol isolado ou outro canabinoide isolado, existe essa diferença clara de usar uma mistura ou usar um componente isolado. Mas a maior diferença seria só cinética. Quando você tem a substância inalada, você tem uma chance maior dela chegar no sistema nervoso mais rapidamente, até porque os canabinoides são muito lipofílicos, então isso acaba sendo uma via preferencial para efeitos rápidos, tá? Agora, a via oral, o canabidiol oral, ele é totalmente plausível para se usar terapeuticamente, óbvio, sabendo das limitações, comparando vias de administração diferentes. Bom, Lucas, acho que era isso de perguntas. Eu queria aqui, então, publicamente te agradecer novamente pela sua disponibilidade, pela sua gentil contribuição.
né, nesse dia de hoje de atividades aqui da nossa semana, jornada virtual. Veja, né, pessoal, que interessante, só rapidamente, um pouquinho da minha história da relação com o Lucas, eu conheci num dos cursos aí que nós fazemos durante a faculdade, né, tive a oportunidade de encontrá-lo lá na época que ele fazia pós-graduação na UFSC, eu ainda como graduando, e hoje nós temos aí esse contato, algumas parcerias estão começando a acontecer, então aproveitem o tempo que vocês têm, não agora, né, presencial, mas quando puderem, sempre façam essas novas interações, isso é muito bom, é gratificante, e Lucas, mais uma vez, obrigado, né, pela sua participação aqui conosco, tá bom? Que é isso, Bruno. Eu que agradeço a você e a toda a organização pelo convite, e eu estou sempre disponível quando vocês precisarem de alguma coisa. Tá joia? Então, pessoal, né, aguardem daqui 10 minutinhos, um pouquinho menos, nós já teremos a nossa próxima palestra. Até logo.